o tema de hoje é a questão da Americanas SA. Vocês devem ter acompanhado no dia 11 de janeiro, ah, surgiu um fato aí no mercado de ações, o que eles chamam de fato relevante, né? É uma lei das sociedades anônimas prevê que a empresa, quando tem um problema dessa magnitude, divulgue o chamado fato relevante, e através desse fato a gente ficou sabendo, né, que eles chamam de inconsistências contábeis nas demonstrações financeiras dos últimos anos da empresa, inclusive no ano passado, né? E aquilo que eles chamam no fato relevante, de forma eufemística, vamos falar a verdade, de inconsistências, as inconsistências chegaram a 20 bilhões de reais. 20 bi, não é milhões, não. É B de bola. Tá? E aí a gente soube também por esse fato relevante, que é porque não se sabia, não eram conhecidos todos os impactos desse problema sobre a companhia, né? Claro, isso possivelmente é só a ponta do iceberg, né? Ou seja, quer dizer, o fato de dizer que não se sabia exatamente, né, o nível toda a inconsistência já demonstra que vem mais coisa por aí, né? Que devagarinho eles vão divulgando, e na medida que as investigações da Comissão de Valores Imobiliários e outras estruturas forem sendo feitas, nós vamos descobrir outras coisas, né? Obviamente, né? E também a divulgação não detalhou as inconsistências, né? As origens, por exemplo, das inconsistências. A empresa alegou aí nesse documento, e também através de outras informações dadas da imprensa, contabilização inconsistente, inadequada das chamadas operações de risco sacado, né, que é um jargão utilizado aí no mercado financeiro. Operações essas que ocorrem quando uma instituição financeira, um banco, fornece crédito para uma empresa adquirir produtos de fornecedores. Eles chamam de risco sacado. Bom, uma primeira observação que eu faço, ao que tudo indica, né, e também se a gente considerar as experiências desse tipo anteriores, inclusive na crise de 2008, né, trata-se de uma fraude, eu já quero dizer isso, apesar de todo o cuidado, né, da empresa em divulgar e tal, mas ao que tudo indica, foram balanços fraudados, né? Isso a gente não pode. Aqui nesse espaço eu emito a minha opinião também, é análise e opinião. Então, pela experiência que a gente tem de casos anteriores, né, tudo indica que teve fraude feita por alguém. E como é que funcionava o esquema no caso das americanas? A empresa tomava empréstimo nos bancos, né, para efetuar compra de fornecedores, né, mediante pagamento à vista, teoricamente. E ao fazer isso ela contraía dívidas sobre as quais incidem em juros, porque se é verdade aquela filosofia que não existe almoço grátis, para os bancos então nem se fala, né? Então é claro que tinha juros. Só que tem um detalhe, tem dois detalhes aí. Primeiro, a empresa não pagava os fornecedores, atrasava o pagamento de fornecedores. Pegava o empréstimo, mas não pagava à vista, atrasava. O padrão de atraso era acima de 180 dias. Era pesado o negócio. E segundo aspecto que
o qual eles estão chamando de inconsistências contábeis, é que na contabilização de uma parte dessas operações, esses empréstimos contraídos nos bancos nos últimos anos, esses valores não eram colocados, não eram registrados lá na conta de dívida bancária da Americanas, né? E sim na conta de fornecedores, ou seja, como se não houvesse a intermediação da instituição financeira no processo. Isso é uma malandragem, isso não é erro, isso é uma malandragem para melhorar os indicadores de endividamento da empresa. Que nível que foi feita essa malandragem? Não se tem certeza, né? As investigações estão rolando, estão acontecendo, mas que é uma forma de melhorar o perfil da empresa, até para obter melhores créditos no mercado, não há dúvida. Essa seria fundamentalmente, né, pelo que se sabe até agora, a fonte das inconsistências contábeis, né, que provavelmente vão ser reclassificadas, vão ser republicadas, né, os balanços dos anos anteriores vão ser republicados. Agora é certo que nos balanços, né, que foram publicados pela empresa, não no ano passado, só nos últimos anos, havia um subregistro, uma subnotificação da dívida bancária da companhia, né? Esse é um dos problemas principais. Com essa brincadeira, né, com essa subnotificação, a contabilidade melhorava artificialmente, né? Melhorava os indicadores de patrimônio, de endividamento, que é uma beleza nesses momentos duríssimos, né? Se tu não tem dívida, se o teu patrimônio aumenta, etc. E, consequentemente, as ações da empresa na Bolsa de Valores também voavam, né? Ou iam bem, digamos assim. Eu não confesso que eu não fiz um estudo sobre a evolução das ações da empresa nos últimos anos, mas evidentemente que para cair o que ela caiu no mês de janeiro, né, as ações caíram 85% do seu valor só em janeiro. Agora estão oscilando, mas estão oscilando lá embaixo, dentro ali da margem dos 15, né? De 100 caiu para 15. Então repito, isso, salvo o melhor juízo, isso é fraude. Isso é uma fraude contábil, né? E que vai ficar, acredito que vai ficar cada vez mais claro à medida que as investigações avançarem, se forem investigações sérias, né? É bom a gente sempre lembrar que isso não chega a ser uma novidade, né? Em se tratando de sistema capitalista, imagina, o sistema capitalista é corrupto diria até que por definição, né? E só não é pior porque existe sistemas de fiscalização, porque dependendo da empresa, se fraudar o seu balanço, né, dependendo do tamanho da empresa, da sua ramificação nos diversos setores da economia, os impactos disso são muito grandes. Então tem fiscalização, mas é bom sempre a gente lembrar que nós vivemos num país subdesenvolvido, periférico, e cujo capitalismo é bastante avacalhado, é bastante bagunçado, né? O que não quer dizer que não exista esse tipo de coisa nos países centrais. Obviamente existe. Quem tiver dúvida disso é só pensar na crise de 2008, né? Onde a economia explodiu no centro do capitalismo, nos Estados Unidos, e a fraude contábil era à torta e à direito. À torta e à direito. Se não tivesse trilhões e trilhões de dólares do dinheiro público, aquele capitalismo teria ido para o beleléu. E mesmo assim, contaminou o mundo todo, né? O impacto da crise de 2008 foi terrível. Agora, lá nos Estados Unidos, até por causa dessa crise, hoje existe mais fiscalização disso, né? Os caras
foram mordidos por cobra há pouco tempo, pouquíssimo tempo. A crise é bastante recente, então eles têm medo de linguiça, como se diz no ditado, né? Mas o nosso caso aqui não. O nosso caso e principalmente nos últimos anos, é bom a gente lembrar, com o golpe de 2016, né, a partir de Michel Temer, que é o presidente golpista que assumiu em 2016, essas estruturas de fiscalização afrouxaram. Né? Afrouxaram, porque a ideia dos caras é um ultra neoliberalismo, que a gente não sabe direito o que é, mas a gente sabe que a tendência é bagunçar os sistemas de fiscalização do comportamento das empresas, da contabilidade, dos balanços, etc. Né? Bom, isso que aconteceu na Americanas vai ter consequências. Talvez uma das consequências desse acontecimento, talvez não, é certo que vai ter, é a reclassificação das contas da empresa. Evidente, isso vai ter que ser tudo refeito, eles vão fazer novos demonstrativos, vão refazer os cálculos mais verdadeiros. Né? A gente nunca sabe exatamente se é completamente verdadeiro, porque né, os números estão todos com a empresa, mas eles vão ter que reclassificar isso, até porque a empresa já entrou em recuperação judicial, então não tem moleza, vai ter que fazer isso. Né? Mas uma coisa é certa, pessoal. Se a gente analisa esses primeiros números que a mídia divulgou nesse quase um mês aí dos acontecimentos, os números são impressionantes. Os números divulgados até agora são impressionantes, porque não se trata de uma padaria com 8 funcionários. Né? Olha só o valor de mercado da empresa. O valor de mercado da empresa caiu para 1,3 bilhões. Né? Se eu não me engano, era mais de 40 bilhões o valor de mercado. Esse dado eu não tenho certeza absoluta, mas caiu. Eu vi essa informação na semana que passou para 1,3 bilhão. Né? Ou seja, caiu quase 90% o valor de mercado. Né? E o valor da dívida da empresa no pedido de recuperação judicial, que foi aceito no dia 19 de janeiro, último, o valor da dívida é de 43 bilhões. Ou seja, 43 vezes o valor da empresa. É como se eu tivesse uma casa que vale 1 milhão, né? E aí tu tem uma dívida da casa, contraída pela casa, que vale 40. Né? Ou seja, não adianta tu entregar a casa que tu vai ficar devendo ainda 39 milhões. Quer dizer, é um negócio... Né? Essas inconsistências contábeis, entre aspas, né, no balanço da Americanas, ao longo dos últimos anos, chega a uma dívida com os fornecedores, por causa desses atrasos, etc., dessa famosa pirâmide que eles montaram ali, chega a 20 bilhões. Né, com os fornecedores, são 16 mil fornecedores. Conforme eu falei, esse esquema, ao que tudo indica, funcionava com uma espécie de pirâmide. Né? Enquanto os bancos continuassem emprestando, fazendo empréstimos digamos, a condições mais favoráveis, o sistema da pirâmide ia rolar. Né? Claro, precisava também que os fornecedores aceitassem receber com muito atraso. Mas enquanto os bancos continuassem emprestando e os fornecedores aceitassem um atraso, a coisa ia rolando. Por quê? Porque todo mundo ganhava nessa história. Os bancos ganhavam juros, que a empresa, quando chegava a empresa pagava esses juros. Os fornecedores precisam fazer girar o produto. Né? Eles, inclusive, se sabe
que eles colocavam um preço superior, justamente porque já sabiam que as lojas americanas iriam atrasar, né? Então já colocavam um preço a mais. E as lojas americanas ganhavam, porque elas pegavam dinheiro, não pagavam os fornecedores e metiam no mercado especulativo, né? E ficavam ganhando juros lá na. Quer dizer, o sistema especulativo é um sistema que gira em falso. O objetivo das americanas não era ganhar dinheiro com a vendas de produtos, né, que é o caracteriza o chamado capital comercial. O objetivo da Americanas era ganhar dinheiro com a especulação financeira, fazendo de conta que o objeto eram mercadorias, né? Mas na verdade o objeto era dinheiro sobre dinheiro. Que aliás, né, foi o que enriqueceu os três principais acionistas da Americanas, sobre quem eu vou falar daqui a pouco. Aqui, vamos nos preparar para o seguinte: à medida que o tempo passar, nós vamos descobrir coisas cada vez mais escabrosas. Não tem muito como escapar disso, né? As agências de classificação de risco, evidentemente, isso faz parte desse processo, né? Imediatamente rebaixaram de nota, né, as americanas, o que é de se esperar, e quando a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial em 19 de janeiro, nova reclassificação rebaixando. E eu não acredito muito nessas agências, viu, gente? Daqui a pouco eu quero falar por quê, mas sou contra ter fé cega nessas agências, porque tem muita picaretagem. Tem gente que diz, agência tal, reconhecida. Isso é conversa fiada. Esses caras, a ligação deles é com os capitalistas, com as grandes empresas. Então, não vamos, como a gente já viu, inclusive na experiência de 2008, que eu mencionei há pouco, no mundo todo, não vamos acreditar que esses caras se circunscrevem às avaliações técnicas, de forma nenhuma, né? Eles fazem o jogo do capital, não tenha dúvida disso, né? Agora, analisando aqui, eu estava falando dos dados, né? da gravidade dos dados. Eu disse, não se trata de uma padaria com 8 funcionários. A empresa tem mais de 44 mil empregos diretos. Tá? Se a gente junta com o emprego indireto, dá mais de 100 mil empregos. Então, uma empresa que gera 100 mil empregos, necessariamente tem uma ramificação na economia, nos diversos setores de alimentação, ainda mais que é uma empresa que vendia de tudo, na indústria, na relação com a indústria, nos diversos segmentos da indústria, de roupa, etc., brinquedo, enfim, né? São mais de 100 mil empregos indiretos. A gente viu isso no comunicado ao mercado das americanas, quando fizeram a petição judicial. O texto que o Diese sistematizou, a síntese de informações, foi muito importante. Ele me permitiu fazer várias pesquisas, eu mandei para todos os nossos sócios, e algumas pessoas agradeceram, reconhecendo que o texto estava muito legal, viu, Geni? E vale a pena produzir esse tipo de informação, porque é um fato muito relevante no nosso país, né? Esse grupo, né, Grupo Americanas Sociedade Anônima, ele atua, tem foco no comércio varejista, mas atua em diversos segmentos, combina lojas físicas com lojas de ruas, com shoppings, armazéns, o tal do e-commerce, plataformas digitais, né? É um grupo muito ramificado, e além da marca Americanas, que é bastante conhecida, tradicional no Brasil, eles têm vários negócios
que fazem parte da holding, como, que eu nem sabia, descobri agora, a Hortifruti Natural da Terra, que é a maior rede varejista especializada em frutas, legumes e verduras no país. Essa tal de Hortifruti Natural da Terra tem 79 lojas, né, em 4 estados da região sudeste, Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Então eles têm também a Vem Conveniência, no ramo de franquias, tá? E aí eles têm 60 lojas de marca local e 1.240 lojas em postos de combustíveis. Você já deve ter visto, o Vem Conveniência, é das Americanas, né? Eles têm também um grupo Uni.co, único, né, mas Uni.co, que atua no varejo especializado em franquias e é dono de várias marcas com 419 lojas. Os caras são, por nosso padrão brasileiro, os caras são gigantescos. Mesmo na França ou nos Estados Unidos ou na Alemanha seriam gigantescos também. Imagina uma empresa com 100 mil trabalhadores, né? Eles têm também a AMI Digital, que faz parte do grupo, né, que é uma plataforma financeira da Americana S.A., com 30,5 milhões de contas abertas, né, e que atualmente foi autorizada no ano passado pelo Banco Central a atuar como instituição de pagamentos. Os caras não são fracos, né? Eu sei que o governo Lula está cercado de tubarões por todos os lados, mas na minha opinião, o governo Lula deveria fazer alguma coisa em relação às americanas, além do que a justiça e tal já está fazendo, mas acho que caberia uma ação mais forte, até para evitar a contaminação da economia brasileira, que já tem uma situação muito ruim, a contaminação financeira, né? A nossa rede, inclusive nossos colegas da rede bancária fizeram uma análise, eles vêm fazendo uma análise dos efeitos que isso vai ter sobre os bancos. Eu queria daqui a pouquinho falar sobre isso, mas é sério, isso aí pode ter um efeito de dominó na economia brasileira que é muito grave. Talvez requeresse uma intervenção mais forte, né? Porque de fato as americanas têm muita ramificação, né? Eu mencionei há pouco que a empresa tem 100 mil empregos, sendo mais de 44 mil, quase 45 mil empregos diretos, né? E a maior parte desses trabalhadores, 61%, está na região sudeste, né, que é a região mais forte economicamente do Brasil, principalmente por causa do São Paulo, mas está no Nordeste também com 20% dos trabalhadores, está no Sul com 8%, está no Centro-Oeste e está no Norte com percentuais aí de 5% e 6% nessas duas últimas regiões. Mas é uma loja, é uma rede de lojas que está espalhada nesse vastíssimo território nacional, né? Mais da metade dos trabalhadores, desses 44 mil trabalhadores, são mulheres, cerca de 53%, segundo o Diese, e 76% têm menos de 30 anos, né, que é o próprio perfil da força de trabalho no Brasil, que é bastante jovem. As americanas, inclusive, o tipo de vínculo que ela tinha com os trabalhadores, segundo também os dados do Diese, 85% é permanente do corpo de funcionários e 15% é temporário, tem aqueles vínculos temporários, né, que não é um percentual tão grande assim de trabalhadores temporários, né. Na lista, gente, na lista de credores que foi enviado na documentação enviada para recuperação judicial, estão alguns, isso é um fato importante, dos mais importantes bancos do país, tá? Então, por exemplo, Deutsche Bank, né, as americanas têm uma dívida com o banco de 5,2 bilhões
não é milhões, é B de bola. O Bradesco é credor da Americanas com 4,5 bilhões. Os caras, isso aí, isso é fraude. Os cara não iam fazer isso por descuido, por... Obviamente isso é fraude. Santander, a Americana deve 3,6 bilhões, o BTG Pactual 3,5 bilhões, Votorantim 3,2, o Itaú Unibanco 2,7 bilhões. Eu estou aqui fazendo uma lista dos que apoiaram o golpe de 2016, inacreditável. Safra 2,5 bilhões, o Banco do Brasil 1,3 bilhão, Caixa Econômica 501 milhões. Ou seja, dos 16 mil credores, tem muita gente pequena, mas tem esses cachorro grande aí, né? O que coloca as Americanas na parede, evidentemente. Como é que eles vão deixar de pagar esses caras aqui, né? Não adianta, esses caras são muito poderosos, tem muito bala na agulha para recuperar esse dinheiro. Inclusive tem um problema que a rede bancária do Diese adequadamente aponta, que é o primeiro impacto potencial dessa crise toda aí é justamente nos resultados financeiros dos bancos. Tá? Os bancos, obviamente, eles vão provisionar valores maiores para devedores duvidosos. Porque a Americanas não é nem duvidosa, é certa, um devedor garantido. Então a provisão para devedores duvidosos, né, vai aumentar nesses bancos todos. Inclusive bancos que não foram afetados aumentam também. E isso afetará o lucro desses bancos, né? De forma negativa, evidentemente. Isso, à medida que tu provisiona mais recursos para devedores duvidosos, tu tira do lucro bruto, consequentemente do lucro líquido. Né? Uma medida de prevenção dos bancos. Né? Tem até um cálculo da XP Investimento, que estimou, que fez algumas estimativas, e esse impacto negativo, né, na lucratividade dos bancos pode ser da ordem de 20 a 30% dos bancos mais expostos pela crise, né, como o BTG, o Santander, o Bradesco, né, um pouco menos, com 10%, o Itaú e Banco do Brasil. Quer dizer, só grandes bancos vão ser diretamente afetados. Né? Então é muita grana. Parece que só dos 5 maiores bancos, o aumento da provisão para devedores duvidosos, a XP Investimentos está estimando em 8 bilhões. É muita grana, é muito dinheiro, é briga de cachorro grande. Por isso que eu acho que os donos da Americanas não vão se safar tão fácil, porque eles não estão lidando só com um fornecedor pobre, estão lidando com esses caras aí que são os caras mais poderosos aí do capital nacional, né? Que inclusive ajudaram a dar o golpe no Brasil, que botaram o Bolsonaro lá em 2018 para fazer um monte de besteira, de coisas que ele fez, e botaram, pior do que o Bolsonaro, Michel Temer, né, esse tremendo traidor da pátria. E esses bancos todos aí, tirando evidentemente o Banco do Brasil dessa lista e a Caixa, que eram os bancos públicos, esses caras tudo ajudaram a financiar o golpe. Né, não há dúvida disso. Né. Aqui é uma coisa importante lembrar, é que em 2016 nós tivemos também um cenário semelhante, né, no que se refere ao setor bancário brasileiro, que veio na esteira que quebrou empresas em decorrência do crime, né, dos crimes da Lava Jato, né, coordenada por esse grande agente da CIA, o Sérgio Moro. Né, a Lava Jato, ela intencionalmente, diga-se de passagem, se não foi um efeito colateral, ela provocou também problemas em muitas empresas, grandes empresas, né, as
especialmente na área da construção civil e do petróleo, e que levou também um efeito de endividamento com os bancos, que aumentaram provisões para devedores duvidosos também. Isso impactou a economia, evidentemente. Né? Eu repito, isso é intencional, né? Porque a Lava Jato não é... A última coisa que a Lava Jato queria combater era a corrupção. Né? O Sérgio Moro sabe disso, né? Ele sabe porque ele combinou tudo com os donos dele lá nos Estados Unidos, né, Sérgio Moro? Bom, o fato é que esses acontecimentos agora, na Americanas, eles trazem um risco evidente para as instituições financeiras, que é o risco dessas instituições procurarem recompor os seus níveis de lucro, né, reduzindo despesas. A gente sabe bem o que é isso. Né? Despesas administrativas e despesas de pessoal, que pode significar, inclusive, uma intensificação no fechamento de agências bancárias e nova onda de demissões de bancários, né, que já vem sendo feita há muitos anos. Os bancários estão sendo cortados na carne há muitos anos, diria até há 2 décadas, talvez, né, inclusive utilizando as tecnologias, que nesse setor está muito adiantado. E eu diria que é quase impossível que os bancos não façam isso. Mesmo que eles não fossem impactados, eles fariam, eles iam usar como desculpa e vão continuar enxugando. Na verdade, é uma intensificação da estratégia, eles vão usar isso. Agora, é claro, se eles forem efetivamente afetados, e parece que serão, eles vão intensificar, não há dúvida disso. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Nós já podemos antever um problema grande para a campanha dos trabalhadores bancários neste ano, cuja data base é setembro. Né? Pode esperar, porque os bancos ou vão ser efetivamente impactados, já foram, né, mas eu digo definitivamente impactados, e vão procurar compensar através de cortes administrativos e de pessoal, ou eles usarão isso como alegação. Né? Os bancários sabem bem o que eu estou dizendo, os caras são muito matreiro na negociação e vão usar isso como alegação, não obstante os lucros inacreditáveis dos bancos nos últimos anos. Economia brasileira nas trevas, né? E os caras ganhando dinheiro como nunca. Inclusive, em 2018, com isenção de impostos de bilhões, né, dado de mão beijada pelo senhor Michel Temer para os seus amigos do Itaú, do Bradesco, e se não me falha a memória, do Santander também. Né? Então esse risco é muito grande. Né? E tem mais um problema aí nessa questão. Né? O próprio cenário de incertezas, né, sobre o que vai acontecer com as americanas, com seus milhares de fornecedores, esse cenário possivelmente vai levar a uma avaliação pessimista dos bancos em relação à concessão de crédito. Porque tem uma coisa muito curiosa no Brasil, né? Os bancos existem para fornecer crédito para pessoas físicas e jurídicas. Mas no Brasil os bancos não gostam de emprestar. Não gostam de emprestar, o negócio deles é ganhar dinheiro com uma dívida pública. Né? A vida dos banqueiros no Brasil é muito doce. Até escrevi um artigo sobre isso outro dia. É extremamente doce, né? Como em nenhum outro país do mundo. Né? Então, a nossa rede bancários, que analisa aí o setor, está prevendo que uma das possibilidades é esse receio, esse grilo, esse medo dos bancos com a inadimplência, tornar mais difícil ainda o acesso. Né? O Brasil precisando se desenvolver,
o setor privado precisando de crédito, as pessoas, as famílias precisando de dinheiro porque estão num grau de endividamento terrível, os caras vão impor cada vez mais dificuldades, né? E o que é pior, vão aumentar a taxa de juros, vão emprestar com taxas de juros ainda mais salgadas, que já são, aliás, as mais elevadas do mundo, né? Bom, dentre os vários efeitos que a gente já teve até agora e que certamente vão aumentar, né? Um dos efeitos, que aí não deixa de ser bom, até positivo, é sobre a credibilidade dessas auditorias, que eles chamam de independentes, como a PricewaterhouseCoopers, que é, na verdade, a empresa que fazia auditoria dos balanços da Americanas, né? Essa, essa empresa é uma das mais conceituadas no mundo. Ela faz a, a revisão dos balanços de muitas empresas do mundo todo. Agora, a pergunta que a gente faz é a seguinte: bom, daí, consequentemente, está todo mundo diz, pô, mas o que houve com a... Né, cadê o trabalho da empresa que devia auditar os balanços de forma independente? Né? Como é que a auditoria não detectou uma fraude de 20 bi? Né? Como é que pode isso? Né? Que quebrou as Americanas e quebrou uma série de fornecedores e quebrou também os acionistas, essa gama de pequenos acionistas e grandes também, mas principalmente os pequenos, que é quem me preocupa, que botaram lá suas poupanças em ações das americanas e de uma hora para outra esse patrimônio virou poeira, virou pó, né? É um negócio muito complicado. Então, pô, como é que a auditoria não detectou isso, bicho? Onde é que os caras estavam? Duas hipóteses: ou a incompetência grande, ganho bem para ser muito incompetente, ou conivência, estavam junto na brincadeira, né? Aliás, como recordar e viver, eu quero aqui lembrar que as agências de classificação de risco, né, que dão nota para países, empresas e negócios, né, determinando a suposta credibilidade financeira dessas instituições, essas agências de classificação falharam olimpicamente, né, na crise global de 2008, 2009. Eu não sei se todos os companheiros e companheiras que estão me acompanhando aqui lembram, talvez muitos nem tivessem idade suficiente para entender dessas coisas, outros certamente acompanharam, 2008, 2009, mas o que aconteceu naquela ocasião? Explodiu aquela crise, que aí não é uma crise numa empresa, como na Americanas agora, mas é uma crise num setor de imobiliário, né, e no centro mundial do sistema capitalista. Explodiu no centro mundial do sistema capitalista, né? E as agências estavam dando nota 100 para as empresas, né? Elas deram notas, boas notas para operações de vendas de hipotecas imobiliárias dos Estados Unidos, que foi a crise explodiu no setor imobiliário. Essas empresas deram boas notas para imobiliárias que afundaram bancos e investidores, né? E geraram aquela crise brutal que foi uma verdadeira explosão, colocou milhares na rua, milhares na falência, quebrou empresas de grandíssimo porte que figuravam entre as maiores do mundo, porque o capitalismo americano obviamente é gigante e que tem reflexos até hoje. Então é bom sempre lembrar disso. Eu me lembro muito bem disso, eu estudei bastante aquela crise, acompanhei bastante por dever de ofício,
E me lembro disso, era tudo furado as avaliações das agências, tudo furado, né? Tudo. E aí eu digo, é incompetência? Ou é fraude mesmo? Né? Tu vai sendo conivente com a empresa que está ali especulando, etc., porque a agência está ganhando muito dinheiro também. Essas empresas aí afamadas, elas cobram muito caro. Né? Eu me lembro que em 2008, né, o governo norte-americano resgatou de uma falência certa nessa crise as duas maiores financiadoras imobiliárias do país e que eram as maiores do mundo, né, que foi a tal de Fred Mac e a Fannie Mae. Fred Mac e a Fannie Mae, as duas grandes estruturas, né? E a avaliação do governo, se eu não me engano, era o governo George Bush, né? Era Bush filho naquela época, a avaliação do governo naquela ocasião, ou era o Obama? Acho que era o Obama. Era, né, a de que se o governo não acudisse, essas empresas iam falir e o sistema financeiro dos Estados Unidos ia para o beleléu, ia quebrar completamente. Então o que fizeram? Botaram a maquininha de fazer dinheiro a trabalhar. Não é isso? Eles fizeram dinheiro dia e noite e, claro, tendo a proteção do Tesouro Americano, né, da moeda que tem o privilégio de ser uma moeda de curso internacional, como é o dólar, né, que é uma coisa errada, inclusive, mas é isso que é verdade, especialmente naquela época. Né? E foi, sem dúvida, uma das piores crises do sistema capitalista e os efeitos duram até hoje e as agências fizeram vista grossa, ou não perceberam. Né? Como eu falei, às vésperas do estouro, as empresas estavam com notas excelentes, né? O que é uma ironia e que mostra a inutilidade dessas agências para a fiscalização. Não sei se todos lembram, eu acompanhei bem isso também, porque o golpe de 2016 me impactou muito. Mas em 2015 ela teve uma agência, Standard Poor's, talvez vocês lembrem, se não lembrar, façam uma pesquisa, porque é muito importante. Essa empresa Standard Poor's rebaixou o Brasil no risco país, né, aquela avaliação de risco, e aquilo ali precipitou o golpe, entendeu? Porque aí os caras rebaixaram, aí a direita, a extrema-direita, a Rede Globo, os bancos, etc., toda aquela malta que se juntou para dar o golpe, né? A PSDB, Aécio, FHC, Alckmin, etc., Simone Tebet, etc. O que esses caras fizeram? Isso tudo precipitou o golpe de Estado. Num governo que tinha superávit primário o tempo todo. Superávit primário, ou seja, o governo, como a economia brasileira crescia e a Dilma Rousseff tinha juízo na cabeça, tinha superávit primário, né? Às vezes até exagerado, né? Até 2014, depois a crise impossibilitou a manutenção do superávit primário. Aí, essa agência Standard Poor's, que rebaixou e obviamente fez de caso pensado para precipitar o golpe em 2015, não falou nada durante o governo Bolsonaro, que é um governo ladrão, né? Ladrão, picareta e completamente maluco. Né? Os caras simplesmente, tu não ouviu mais falar em agência de risco. Né? Como se Paulo Guedes tivesse algum conhecimento de economia, alguma seriedade, né? Fazendo um programa maluco. Mas como ele estava entregando o país, né? Com política de privatização, política de retirada de direitos dos trabalhadores, essas agências que são ligadas ao capital visceralmente, elas não falam nada. Né? Obviamente essa foi uma ação articulada, né, do golpe. Né? Eu digo sempre, quem acredita nessas agências é louco, é completamente louco, porque elas são completamente ligadas aos interesses do capital. Às vezes eu escuto
Pessoas dizem, ah, é agência tal. Que agência tal, rapaz? Esse cara não tem seriedade. Né? Elas são um braço do imperialismo. Isso é fundamental a gente levar em conta. Não sejam ingênuos com tecnilidades dessas agências. Não tem nada de técnico aí. É braço imperialista. E para ganhar dinheiro, evidentemente, também, né? Mas o fato é que, inclusive essa agência, a PwC, que é essa agência que fazia as auditorias da Americanas, ela se tornou ré num processo recente nos Estados Unidos, movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É bom a gente saber dessas coisas. Né? O Departamento de Justiça acusou a agência de ter mascarado o grau de risco de investimentos nos chamados papéis subprime, justamente os papéis da crise financeira desencadeada em 2008 que eu falava há pouco. Né? Então, pô, virou ré. Segundo as acusações do Departamento de Justiça, a empresa teria propositalmente, olha só, gente, ocultado chances, possibilidades de prejuízos. Né? Tanto a empresa tem culpa no cartório que ela fez um acordo extrajudicial, foi anunciado agora, em fevereiro. Né? Não, acho que foi anunciado em dezembro, se eu não estou enganado, onde essa empresa concordou em pagar ao Tesouro, né, o equivalente a quase 1,4 bilhão de dólares, 5 bilhões mais ou menos de reais. Imagina, se tu não tem culpa, tu vai pagar 5 bilhões. Tu paga em advogado para se defender, se tu é inocente. Mas tanto eles têm culpa que eles fizeram um acordo lá para perder anéis, mas não entregar o braço todo, porque tem culpa no cartório, obviamente. Né? E claro, esse episódio reacendeu o debate, né, sobre a credibilidade dessas empresas. Né? Uma coisa muito importante, inclusive o impacto que certamente nós teremos na economia brasileira, eu falei há pouco da disposição dos bancos em emprestarem. Né? O que acontece com os bancos? Bancos é uma instituição, banco é uma instituição que quando a economia está bem, eles querem emprestar mais dinheiro. Quando a taxa de juros está baixa, eles ofertam mais dinheiro. As condições no Brasil nunca são boas, porque a taxa de juros é muito alta. E a hora que o bicho pega, que surge uma crise, que o dinheiro seca, e onde haveria necessidade de empréstimo para investimentos, ou mesmo para as famílias pagarem suas contas, etc., atravessar uma fase de queda do salário, de desemprego, etc., os bancos não emprestam, ou seja, eles têm um comportamento pró-cíclico. Né? Tem até uma frase muito conhecida que diz o seguinte: olha, o banco é um estabelecimento que nos empresta um guarda-chuva num dia de sol e nos retira, nos pede de volta quando chove. Quando chove é justamente quando a gente precisa do guarda-chuva, mas ele não quer emprestar na chuva, ele quer emprestar no dia de sol, porque não precisa do guarda-chuva, está lá sobrando. Né? Então o banco é isso, e eles têm capacidade de impor isso para a sociedade, porque eles são muito poderosos. Eles só querem emprestar quando tiver garantia, etc. E numa crise, a garantia é, digamos, um primeiro artigo que vai para o pau. Né? A garantia reduz, daí os bancos não querem emprestar o guarda-chuva, apesar da chuva. Né? Claro, aqui eu volto a falar, no Brasil os bancos, além disso, eles não precisam emprestar porque eles têm uma vida doce da dívida pública. Além de ser beneficiado por medidas, além de ser beneficiado por medidas que beneficiam os bancos como não existe em parte nenhuma no mundo. Né? Eu acabei de mencionar o perdão de dívidas que o Temer, só Deus sabe por que fez isso, fez com os bancos, né? Em 2018, mas aqui eles têm a dívida, né? Tem a ciranda financeira da dívida que fornece
aos bancos, eu não vi o dado de 2002, 2022, não sei se foi divulgado, mas em 2021, com juros e amortização da dívida pública, os bancos levaram 1,9 bilhão de reais. Isso é uma galinha dos ovos de ouro que não tem nenhum país do mundo que gaste tanto com juros. Isso é um negócio que tem que mexer nisso. Não é possível. Não é possível que o povo brasileiro vai continuar sendo sacrificado do jeito que é para pagar meia dúzia de picareta, né, que são os super ricos, os banqueiros, etc. Não é possível. Mas o fato é que no Brasil tem essa roda da especulação que evidentemente existe também no Japão, existe na França, existe na Alemanha, existe nos Estados Unidos, porque o capital financeiro é muito forte no mundo todo. Só que aqui, que é um país, um capitalismo avacalhado, a coisa é pior, é muito pior. Nenhum país do mundo gasta tanto com juros quanto o Brasil. Mas então vocês percebem, voltando aqui para o caso das americanas, vocês percebem a gravidade disso. Né? Tinha um esquema, né, no qual todo mundo ganhava, né? A indústria emitia as faturas para o pagamento, a Americanas atrasava meses, né? A indústria bloqueava o fornecimento, era um padrão. Né? Aí as vendas paravam, a Americanas fechava um contrato de risco sacado, como se diz no jargão financeiro, para a dívida. Então, destravava a linha para vender mais. Era um esquemão desse tipo. Eu li bastante sobre o assunto hoje de manhã, e ontem também um pouco, e eu vi uma entrevista de um gerente da indústria que foi entrevistado pelos grandes jornais aí depois do estouro. Ele dizia o seguinte, entre aspas aqui: o nosso pessoal visitava estoques deles e viam corredores abarrotados e eles continuavam comprando. Algo não batia. Ou seja, essa fala do gerente mostra que a picaretagem estava comendo solta. Eles queriam era fazer dinheiro em cima de dinheiro e não vendendo mercadorias. Né? Esse aqui é o negócio, que é exatamente o que caracteriza essa fase de financiarização do sistema capitalista, que não tenha dúvida, vai cavar a sepultura do próprio sistema capitalista no final da história. Né? Uma coisa importante, deixa eu checar a hora aqui, eu não posso passar de 1h15 para não tornar muito maçante essa exposição sobre um tema duro, né? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer ainda é que 20 acionistas minoritários da Americanas foram ao judiciário contra a empresa e pediram uma grana, se não me engano, 5 bilhões lá de ressarcimento. E tem um detalhe, eles querem um afastamento, isso é importante, eles querem afastamento dos acionistas majoritários, né, que são conhecidos como acionistas de referência, como se chama no jargão do mercado financeiro. Quem são esses caras? São os pobrezinhos? Esses caras são os trabalhadores que ganham 3 salários mínimos? Não. Eles são simplesmente os caras mais ricos do Brasil. Inclusive o mais rico, o Jorge Paulo Lemann, né, é um dos 3 grandes acionistas de referência, o Beto Sicupira, famoso, conhecido Beto Sicupira, e Marcel Teles. Esses caras são conhecidos principalmente pela Ambev, né, que hoje não é uma empresa não é mais brasileira, ao que eu saiba, mas eles são conhecidos porque eles eram os sócios majoritários da Ambev. Esses 3 cabras, né, eles detêm 31% das ações da Americana. O Beto Sicupira, inclusive, é integrante do conselho de administração da empresa. Tá? A empresa tem 146 mil acionistas minoritários, que têm ações, a empresa compra na Bolsa de Valores. Né? Esses caras acreditaram nos balanços. Né? Os 3 que eu mencionei, os 3 bilionários,
Eles não acreditaram. Eles sabiam, evidentemente, vamos falar a verdade. Muito difícil que esse cara não soubesse o que estava acontecendo. Né? Mas o resto acreditou na empresa, esses 146 mil acionistas, e também acreditou na honestidade das auditorias feitas pela PricewaterhouseCoopers, né, pela PwC. Né? E, assim, claro, assim como todas as informações disponibilizadas pela diretoria, os caras acreditaram. Tu é acionista, tem lá, sei lá, 100 mil em ações da loja americana, está ganhando dinheiro, está indo bem, tu vai lendo os balanços e acreditando. E de uma hora para outra, tu fica de 100 mil, tu fica com 1.500, R$ 1.500. Né? É, repito, todo mundo ganhava com esse esquema. As indústrias, os bancos, a loja, os grandes acionistas se beneficiavam com o esquema. A indústria voltava a vender, né? Os bancos ganhavam juros, etc. Todo mundo estava. Por isso que durou também, durante tanto tempo. Né? A empresa ia alongando o passivo, né? Escondendo o endividamento, né? E, e todo mundo ganhava dinheiro. Uma coisa, eu citei os bancos, mas tem outras empresas que têm dívida em aberto também com as americanas. Eu cito aqui empresas grandes, Samsung, a Phil, Britânia, tá? Nestlé, Motorola, Mobility, Mattel. São grandes empresas, por isso que não vai ser fácil os caras se safarem dessa. Não vai ser fácil, porque esses grandes empresários sabem que teve fraude. Os caras conhecem o riscado, eles entendem do riscado. Então eles sabem que teve fraude. Esse Jorge Paulo Leme, que é o homem mais rico do Brasil, ele tem uma fortuna, pasmem, estimada em 90 bilhões. Isso é dinheiro que a descendência dele, durante 15 gerações, vai poder gastar sem ganhar um tostão e não vai dar conta. 90 bilhões, né? É de perder a noção do que significa uma grana dessa. Né? Esse cara, ele é um dos principais acionistas da Eletrobras, que acabou de ser privatizada. Né? Foi mais um crime que Paulo Guedes e Bolsonaro cometeram, crime de lesa pátria, mais um crime de lesa pátria contra o Brasil, dentre vários que eles cometeram. Né? Mas o professor Gilberto Bercovici, da Universidade de São Paulo, estava vendo uma entrevista dele à TV 247, ele estava dizendo o seguinte: olha, esses donos das americanas, os três, eles são conhecidos, né, por chupar a fruta e jogar a casca fora. Né? Eles exploram o que eles podem da empresa, como fizeram, aparentemente, o que tudo indica, com as americanas. Né? E aí qual é o problema? São métodos temerários de gestão que eles vão aplicar na Eletrobras. Né? E a Eletrobras não é venda de quinquilharia, de roupa, de objetos, etc. A Eletrobras está num setor estratégico. Né? Setor estratégico de energia. É a principal empresa de energia da América Latina. Né? Estou encerrando, viu, gente? Mais 2 minutinhos, que o tempo já estourou. E esse é um problema muito sério. Então, os caras que quebraram a Americanas, eles são os acionistas majoritários da Eletrobras. Isso abre margem, abre condições da revisão da privatização da Eletrobras, que é a reivindicação dos trabalhadores do setor. Né? O governo Lula deveria pensar seriamente nessa possibilidade. Eu não estou vendo essa disposição, porque o governo Lula está cercado por tubarões de todos os lados. Tem muita frente de luta, né? Porque ninguém está apoiando o governo Lula, a não ser a população que votou nele. Mas os bancos não estão, evidentemente.
a imprensa conservadora já abriu a caixa de ferramentas já contra o governo Lula, o imperialismo está esperando a primeira oportunidade, né? E a saída para o governo Lula é aumentar a sua popularidade entre os setores pobres da população, inclusive a parte daqueles que votaram no Bolsonaro, porque não foi só a classe média e rica que votou no Bolsonaro. Não pense nisso. Metade da população, evidentemente que teve muito roubo de voto, etc., muita compra de voto, né, que Bolsonaro fez, completamente inconstitucional, mas o fato é que, né, o Lula ganhou por um focinho. Então ele precisa ampliar sua base de apoio entre o povo trabalhador, inclusive que eventualmente tenha votado no Bolsonaro, que evidentemente isso aconteceu aos milhões. E só faz isso com ações econômicas concretas. Ações econômicas concretas. A primeira que eu vejo imediata seria salário mínimo significativamente aumentado em maio, 1º de maio, e começar a pensar seriamente em rever as privatizações, especialmente essa privatização criminosa da maior empresa de energia da América Latina. Mas eu não vejo disposição do governo nesse aspecto. Realmente é muito difícil, não é fácil, teria que mudar a correlação de forças. E são esses os desafios, alguns dos desafios que esse governo e que a população brasileira vai ter que enfrentar nos próximos anos. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês e ficar escutando um tema pesado como esse. Eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas é que o tema era muito importante, passei 3 minutos do tempo combinado. Agradeço a atenção de vocês, desejo um excelente final de semana e nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço.